E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá, Avance. Hoje a gente vai dar continuidade à filosofia, ao pensamento sociológico de Karl Marx, mas de uma maneira um pouco mais atual. A gente vai falar do marxismo hoje, a atualidade do marxismo. Vamos entender se você é um comunista e você nem sabe disso? Seu comunista. Como que você não sabe que você é comunista? Justamente, você não sabe que você é comunista por causa do marxismo cultural. Vamos ver até onde tudo isso aqui faz sentido. É um tema muito atual no Brasil. Eu organizei ele, elaborei essa aula aqui, não só pensando em vestibular, a gente vai fazer questões de vestibular, isso aqui cai em vestibular, mas também pensando na atualidade brasileira, né? Nesse debate tão falado hoje no Brasil sobre a ideia do marxismo cultural, do comunismo, né? Então vamos entender um pouco qual é o fundamento, se isso tem fundamento ou não, como funciona, quais são as estratégias do socialismo hoje, como ele se organiza, como ele se fundamenta, qual é a sua visão de mundo hoje, a visão de mundo do socialismo. Então o socialismo após Marx. Quando a gente fala do socialismo após Marx, a primeira coisa que você tem que entender não é nem o que aconteceu depois da morte de Karl Marx. O que aconteceu depois da morte de Karl Marx foi que Engels, né, o discípulo de Marx, tomou para ele, né, não só a missão de organizar as obras do Karl Marx, de organizar os últimos tomos do Capital. Tem muita gente até que fala que o último tomo do Capital não foi escrito pelo Marx, o Engels colocou coisas dele lá e colocou como se fosse o Karl Marx. Então tem vários debates sobre isso, os especialistas aqui vão saber disso. Eu não sou não sou especialista em Engels e em Karl Marx, mas há todo esse debate, né, do que aconteceu após a morte de Karl Marx, até onde Engels colocou um pouco das ideias dele, né? Engels vai escrever muita coisa que vai misturar darwinismo social com Karl Marx, com marxismo. O Engels vai realmente fazer contatos políticos e vai transformar a ideia de Karl Marx em uma coisa muito mais ativa, realmente em uma ação. Né? Então Engels sim está muito já ligado do que vai acontecer com o Lenin e o Stalin, né? O que acontece depois da morte ali do Karl Marx é justamente uma ação mais explícita do que seria a Revolução Socialista. Né? Um pouquinho depois da morte de Karl Marx já vai acontecer a Revolução na Rússia, já vai aí algumas décadas depois vai nascer aí a União Soviética, né? Umas boas décadas depois, e aí já temos na prática o que o Marx ensinou. Será que foi isso que realmente aconteceu? Ou será que o que aconteceu lá foi o contrário do que o Marx ensinou? Ou será que na verdade o que aconteceu na União Soviética foi justamente a estratégia que o Marx ensinou, mas que não chegou à finalidade que ele achou que iria chegar, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa é clara. Quando a gente fala do socialismo e do comunismo hoje, na prática, como eles existiram, né, no século XIX, século XX, quando a gente fala do socialismo na União Soviética, no Camboja, no Vietnã, quando a gente fala do socialismo e do comunismo, como ele aconteceu na China, quando a gente fala disso, cara, a gente está falando de ditaduras sanguinárias. Você não precisa, tá? Você não precisa ser anti-marxista para dizer isso, né? Isso é um fato. O que aconteceu após a queda do Muro de Berlim? É isso que eu quero que vocês pensem. Cara, quando o Muro de Berlim cai, porque eu não vou dar aula de história, eu não vou falar tanto de Lenin, Stalin e das características, isso fica para sua aula de história, eu sei que você tem isso na aula de história. Vamos focar no que interessa, nas bases filosóficas aqui, beleza? Então vamos lá. Após a queda do Muro de Berlim, todo mundo ficou conhecendo o que foi a União Soviética, porque até então não se sabia, e se tinha um mito muito grande que na União Soviética a gente realmente encontraria o poder para o povo. A gente encontraria um país muito igualitário. Muita gente acreditava nisso, sabia? Porque a propaganda da União Soviética, no final dela, principalmente, era muito boa. Só que quando o Muro de Berlim cai, eu recomendo um filme muito bom, chamado Adeus, Stalin. É muito bom, que vai mostrar exatamente esse período finalzinho antes da queda do Muro de Berlim, né? Então, quando o Muro de Berlim cai, o que acontece é que o mundo inteiro fica chocado com o que encontra, né? Campos de concentração,
milhares de mortes, as pessoas passando fome, uma pobreza extrema, uma ditadura sanguinária que matava dissidentes, que matava aqueles que queriam simplesmente sair dali. Então, assim, a partir dali, a própria ideia de socialismo e de comunismo teve que ser repensada. Teve que ter uma nova estratégia, porque a estratégia feita pela União Soviética já não era aceita nem mesmo pelos marxistas, nem mesmo por aqueles que apoiavam Karl Marx, nem mesmo por aqueles que eram de esquerda conseguiam defender o que é a União Soviética. Hoje você pode ver que tem gente falando aí de Stalin. Stalin está até na moda, tem gente falando de Stalin como se ele fosse um mal necessário, como o fato dele ter matado ali 20 milhões de pessoas, né? Imagine, como se isso fosse aconteceu, foi necessário para a gente ter uma mudança cultural, mas isso é raridade, poucas pessoas vão fazer esse discurso, pouquíssimas. Na minha opinião, pessoas bem desinformadas vão fazer esse discurso, né? O que aconteceu lá acabou se demonstrando algo extremamente cruel. Como eu falei, isso são fatos históricos, você pode ser de esquerda, você pode gostar do Karl Marx e concordar com o que eu estou dizendo, beleza? Então é isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Quando a gente fala do socialismo depois de Karl Marx, a gente está falando disso aqui, ó, tá? A gente está falando de União Soviética com simplesmente 20 milhões de mortos. A gente está falando de China com simplesmente 65 milhões de mortos. A gente está falando de Cuba, tá? Com 150 milhões de mortos. A gente está falando do Camboja, né? O comunismo do cambogiano com 2 milhões de mortes. Isso sem falar das mortes no Vietnã, no comunismo vietnamita, que são mais 1 milhão de mortos, né? Esses mortos não é por guerra, não, muitos eram por campo de concentração. Camboja e Vietnã, houve campos de concentração para dissidentes. Pessoas que não concordavam com o regime eram levados para campo de concentração da mesma maneira que os nazistas faziam, tá? E quando a gente fala da Coreia do Norte, a gente está falando de um número que ainda está aumentando, né? Mas que já passou aí os 2 milhões de mortos no comunismo norte-coreano. Então a gente está falando de algo que na prática, tá, executava quem pensava diferente. E isso teria uma finalidade. O Karl Marx ele dizia, se chegar a fazer isso é para uma boa finalidade, é para a finalidade que a gente consiga com isso um mundo melhor. Só que o mundo melhor não veio. E aí os marxistas, eles vão repensar a coisa. Aonde a gente errou? Qual foi o momento que nós erramos? É a partir daí que eu quero mostrar para você o esqueleto do marxismo, como ele nasce de uma certa crítica ao pensamento de Rousseau, né? E depois, como isso vai se transformar numa volta ao pensamento de Rousseau. Como isso vai voltar até o pensamento de Rousseau, tá bom? Então a gente tem que entender, quando a gente fala de vários marxismos, né, a raiz de tudo isso, boa parte disso está no pensamento de Rousseau. Deixa eu aproximar para vocês conseguirem ver aí. Então Rousseau, né, vai basicamente dizer, ele vai ser um dos primeiros a fazer isso, ele vai fazer uma crítica à propriedade privada, isso é original dele, a propriedade privada estaria por trás de todo o mal, lembra? Porque para Rousseau, a propriedade privada, ela está por detrás da desigualdade. A crítica à propriedade privada, eu coloquei aqui, ó, feita por Rousseau e sua denúncia às desigualdades sociais foram marcantes para o pensamento de muitos filósofos posteriores, né? Inclusive foi um dos motores da Revolução Francesa. E a partir daí vai nascer o pensamento do Karl Marx, que vai basicamente beber do pensamento russoniano, né? O Rousseau já fala em alienação, o Rousseau já fala do problema da desigualdade como raiz da violência. Então o Rousseau, ele influenciou muito o Karl Marx, mas tem uma coisa importante aqui. Olha, ele está focando lá no Rousseau, lá, ó. Tem uma coisa importante aqui. Na prática, o Karl Marx, ele vai discordar. Para de focar no Rousseau aqui, ó.
Na prática, o Karl Marx ele vai discordar aí, tá? Aí agora sim, o Karl Marx vai discordar da solução dada por Rousseau, tá? O Karl Marx vai discordar da solução dada por Rousseau. Rousseau dá uma solução de uma revolução cultural e não uma revolução armada. Para Rousseau, a única maneira de realmente a gente combater a desigualdade de fato, seria a gente criar uma nova cultura. Uma cultura que é feita a partir de Emílio, de um novo projeto de educação. E esse novo projeto de educação faria com que as pessoas fossem mais igualitárias, tivessem mais consciência social. O próprio Estado deveria estar na mão do povo, mas o Estado não é mais o inimigo. O Estado pode sim ser representante do povo, numa democracia direta. Né? A ideia de uma democracia direta, a ideia de uma mudança cultural e não violenta, ela vai ser criticada por Karl Marx. Karl Marx vai dizer basicamente que Rousseau está, na verdade, fazendo aqui o que ele chama de socialismo utópico. Por que utópico? Porque Rousseau está confiando demais na parada. Rousseau está achando que as pessoas simplesmente vão mudar por uma questão cultural. Lembra, Karl Marx vai dizer que é impossível. Porque na prática, o que move o mundo, o que realmente fundamenta o mundo é a infraestrutura, que é a economia. Então, para o Karl Marx, você pode pensar, lembra disso? Você pode achar bonito esse slide, você pode achar feio, não faz a menor diferença. O que é real é que esse quadro aqui, essa TV, foi feito por alguém. E que esse computador que eu estou usando aqui foi feito por alguém. Isso que é real. Não importa o que você pensa, as ideias não mudam as coisas, né? Eu até coloquei aqui, segundo Karl Marx, as ideias não podem ser compreendidas fora da sua realidade histórica, econômica e material. É impossível você entender a realidade fora dessa dimensão histórica, econômica e material. Marx defende, portanto, que a filosofia deve ser prática. Lembra? Os filósofos até agora tentaram interpretar o mundo. Eu não. Eu quero transformar, mudar o mundo. Você vê como Karl Marx ele traz uma nova posição que é totalmente prática. Ele vai chamar Rousseau de utópico porque Rousseau acredita numa mudança gradual, cultural. Né? O Karl Marx vai dizer não. Você quer uma mudança? Você tem que tirar os meios de produção da mão dos burgueses. Você precisa tirar. Se você não retirar, olha, já está focando só no Marx aqui, né? Se você não retirar os meios de produção na mão dos burgueses, não há solução. Até porque, na prática, você pode pensar, fazer um discurso lindo, igualitário. A verdade é que você está explorando a empregada que vai à sua casa. A verdade é que você está explorando o sacoleiro, o pacoteiro do supermercado. Está entendendo? Então, para o Karl Marx, a única maneira realmente da gente conseguir fazer uma mudança é uma mudança real na economia, fazendo com que os meios de produção não pertençam a uma minoria, tá bom? Essa é a única maneira de acabar com a alienação do trabalho e trazer uma nova mudança cultural. Ou seja, para o Karl Marx, o que interessa é a infraestrutura, lembra? Não a superestrutura. Eu falei bastante disso, o Karl Marx nem se vê como sociólogo, ele se vê como um economista, você lembra disso? Ele se vê como economista. Então eu coloquei, Marx defende... Deixa eu ver aqui, Karl Marx defende que a filosofia não deveria estar vinculada à teoria e sim à prática, sendo ela uma prática em si, na qual os meios de produção deveriam ser tomados pelo proletariado, né? Depois de Karl Marx, a gente vai ter esse cara, o Antônio Gramsci. Já ouviu falar do Gramsci aí? O Antônio Gramsci? O pai do marxismo cultural, segundo o Cavalo de Orvalho? Vamos lá. O Antônio Gramsci, esse cara aqui... Opa, já tô saindo da câmera aqui. Esse cara aqui, ele vai perceber uma coisa. Primeiro eu preciso contar um pouco a história do Antônio Gramsci. É bem legal. O Antônio Gramsci, ele era um socialista, né? Na antiga Itália. E... não na antiga, né? Na Itália moderna. E ele viu todo o nascimento e o desenvolvimento do Mussolini. O Antônio Gramsci, ele conseguiu ver do começo como que o fascismo de Mussolini foi ganhando peso na Itália, foi ganhando espaço, até ele realmente chegar ao poder.
E aí o Antônio Gramsci vai, claro, né, se colocar contra o Mussolini, né, vai defender os ideais dele comunistas, marxistas. A partir daí ele vai ser preso e é dentro da cadeia que ele escreve as cartas de cárcere, né? As cartas do cárcere, que é o principal livro do Antônio Gramsci, que é onde ele vai falar. Ele escreveu muita coisa, Antônio Gramsci, tá? Mas esse é a principal obra dele. E é na cadeia que ele vai ter uma sacada. Ele vai perceber o seguinte: cara, como que Mussolini chegou ao poder, velho? Como que esse cara, esse troglodita aí, extremamente autoritário, chegou ao poder? Não faz o menor sentido. Mas aí ele vai perceber que Mussolini só chegou ao poder por uma questão cultural e não econômica. Não é uma questão econômica, mas é uma questão de estrutura cultural. Mussolini, você já viu como que Mussolini fazia os discursos dele? Né? Mussolini sempre dizia: e viva Júlio César! Viva a antiga Roma! Viva a nossa grande Itália! Eu vou transformar a Itália em uma Roma novamente. A gente vai ser o império do mundo. Você vê como o fascismo de Mussolini, ele traz uma nova visão, uma visão histórica, como se ele falasse assim, ó: eu estou fazendo um resgate cultural da verdadeira cultura, da cultura intelectual, da cultura que torna nosso país forte. Ao fazer essa mudança cultural, e o Mussolini faz, né, a roupa, as bandeiras, né, o fascismo tem todo esse traje, essa mudança de estilo, essa arte, né, havia muitas pinturas, a arte fascista. É muito legal ver isso num documentário chamado Arquitetura da Destruição. Eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente, né, nas próximas aulas, onde se mostra como Hitler chegou ao poder através da arte. Isso mesmo, cara. Hitler conseguiu convencer a Alemanha através da arte. Acredite se quiser, não foi através da força, até porque Hitler foi eleito democraticamente, entendeu? Então o que o Antônio Gramsci vai perceber? Que a verdadeira mudança, primeiro ele vai perceber que o verdadeiro domínio não é econômico. As classes dominantes, elas dominam não por uma questão econômica, mas por uma questão cultural. As classes dominantes, elas dominam porque elas têm hegemonia cultural das coisas. Por ter uma hegemonia, e já focou lá no Gramsci, por ter uma hegemonia cultural, ela tem a dominação sobre o povo. Como assim, professor? Cara, se eu sou o cara que dita as regras, né? Então, por exemplo, se eu digo pra você que é errado, culturalmente é pecado, sei lá, votar em alguém ou apoiar alguém que é a favor do Estado dar esmolas para os pobres. Não, quem deveria dar esmolas para os pobres são as pessoas, não o Estado. E eu falo como isso é pecado, como isso é errado, ou através da igreja, ou através de um discurso intelectual, eu acabo moldando as coisas. O que se percebe? O que o Antônio Gramsci percebe? Que o Marx, preste atenção, ele estava errado em uma coisa, na estratégia. O Marx, ele dizia, não são as ideias... Lembra de Hegel? Lembra? Eu vou voltar aqui para você ver, ó. Aqui no nosso slide de Karl Marx. Preste atenção. Lembra disso aqui, ó? Eu já vou falar disso aqui. Vamos voltar lá em Karl Marx para você entender o que o Antônio Gramsci percebeu que o Marx errou. O Marx era hegeliano, você lembra disso? Lembra dessa aula? Tô voltando aqui, são muitos slides. Aqui, ó. Você lembra disso? Ó? O Hegel dizia, o ser humano é fruto da história. Só que a história é uma sequência de ideias. Então o que move a história de verdade? É uma sequência de ideias. É a ideia que molda a realidade. É o pensamento que vai moldando a estratégia, a realidade. O Karl Marx vai dizer, não, cara, existe uma luta, Hegel, mas essa luta histórica não é uma luta de ideias, é uma luta de classes, né? E o que realmente molda a realidade, vamos lá, ó, o que realmente molda a realidade é a matéria, não a ideia. O que o Antônio Gramsci percebeu? Ele percebeu que, na verdade, cara, o Marx errou nisso. As ideias têm muito mais poder de mudar a realidade que a economia. Eu vou dar dois exemplos. Imagine
que eu chegue e fale para vocês assim, ó, eu quero agora, quando a gente voltar da pandemia, né, quando a gente ir para a sala de aula novamente, né, quem sabe esse ano a gente tem alguma experiência assim, então eu vou convencer a Gisele, eu vou falar para vocês que eu quero que separe homem e mulher. Eu acho que as salas têm que ser separadas, não pode ter homem e mulher na mesma sala. E aí eu vou chegar, vou falar que isso é melhor, que tem que ser assim e impor isso. Qual é a chance de vocês aceitarem isso? Cara, mesmo se a Gisele comprasse a ideia, vocês iam reclamar, com certeza. Por que estão dividindo homem e mulher, cara? Isso é autoritário, isso não se pode. Claro, porque eu estou usando uma força para impor algo. Assim como se tentou fazer na parte econômica com a ideia de Karl Marx, tirando os meios de produção dos burgueses, né? Agora, e se eu quiser essa mudança? Eu quero a mesma coisa, tá? Dividir homem e mulher em salas diferentes. É isso que eu quero. Só que em vez de chegar e falar que eu quero isso, eu vou convencendo sutilmente vocês. Eu chego numa aula e falo assim, cara, não é interessante? Olha essa escola aqui, ó. Ela ficou em primeiro lugar, cara, no Enem e tudo. E qual que é a característica dela? É que ela é separada, homem e mulher são em salas diferentes. Aí em outra sala, em outra aula, eu chego e falo assim, já viu o estudo neurológico que mostra que homens e mulheres, na verdade, quando estão estudando separado, eles dão mais resultado? E eu não falo que é o que eu quero, eu só vou colocando essa ideia. Chega um momento que vocês mesmos vão lá bater na porta da Gisele e falar, Gisele, por favor, Gisele, cara, a gente quer ficar em sala separada. Cara, isso pode acontecer? Pode. Então olha como as ideias, elas são mais fortes e mais poderosas para uma mudança do que simplesmente uma mudança cultural. Ou perdão, simplesmente uma mudança econômica, beleza? Então as mudanças culturais são mais fortes que as econômicas. Eu posso simplesmente chegar e impor para o seu pai, que é empresário, que trabalha com agricultura, ou que, sei lá, seu pai aí que trabalha, que é funcionário público, que seja, mas seu pai que tem uma empresa, e tomar a empresa dele e falar, vamos distribuir isso para os pobres. Qual que é a chance disso dar certo num país como o nosso? Nenhuma, as pessoas não vão aceitar, mas eu posso aos poucos colocar uma nova ideia, a ideia de que pessoas muito ricas, só delas serem muito ricas, isso é uma ofensa, porque há pessoas pobres, e trazer uma nova ideia, uma ideia de igualdade, distribuição de renda, aumentar impostos. Eu aos poucos vou trazendo uma nova ideia e vou mudando a realidade. O Antônio Gramsci aprendeu isso, tá? Com os fascistas. Ele mesmo diz, os fascistas me ensinaram que a verdadeira mudança acontece pela cultura. Os fascistas criaram uma nova textura histórica, ou seja, eles criaram uma nova visão histórica. O que é ser brasileiro? Imagine que eu faço uma história do que é ser brasileiro. Ser brasileiro é ser grandioso, ser brasileiro é lutar pelos seus ideais. Eu pego pessoas e falo, isso é ser brasileiro, é lutar pela igualdade. Eu estou trazendo um imaginário de que ser brasileiro é lutar pela igualdade. Com o tempo as pessoas começam a reproduzir isso. Olha o poder da cultura. Se eu falar o contrário, ser brasileiro é lutar pela liberdade, não pela igualdade, com o tempo, se eu convenço as pessoas, essa mudança cultural traz mudanças reais. Então foi isso que, no caso dos fascistas, foi isso que eles conseguiram, tá bom? Os fascistas conseguiram mudar toda a dimensão histórica de um país, mudando a visão histórica eles conseguiram mudar a realidade social da Itália, mudando a visão histórica que a Itália tinha de si mesma, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o projeto intelectual do Antônio Gramsci é voltado para o desenvolvimento da ciência marxista política e não mais de uma ciência econômica. O marxismo não é mais economia aqui. O Antônio Gramsci vai dizer, marxismo é política, não tem nada a ver com economia. Até porque a economia, meu amigo, é uma parada 100% humana, não é tão exata assim. E ele vai dizer, o que move a economia não é a economia, né? Eu posso pegar um exemplo atual, né? Eu sempre falo daquele, como que é, spin lá, eu sempre esqueço o nome dessa porcaria, aquele negócio que fica girando lá, você sabe do que eu tô falando, né? Esse trem que fica girando lá, vendeu milhões por quê? Que lá não serve pra nada, velho. Mas vendeu por causa da questão coletiva, da conduta gregária, da questão emocional, da questão, sabe?
É isso que o Antônio Gramsci está falando. Não é uma questão meramente econômica, é uma questão cultural. É isso que move até mesmo a economia, tá bom? Para o Gramsci, a revolução ainda era possível através de uma revolução cultural e não armada, tá bom? Então ele vai dizer que para isso se tem de enfrentar as modernas democracias liberais na esfera cultural. Se tem que enfrentar a moderna democracia, eu coloquei meio errado ali, né? Se tem que enfrentar as modernas democracias liberais na esfera cultural, beleza? E não mais na esfera armada. Assim, o partido ou o movimento de esquerda, diz o Antônio Gramsci, só conseguirá superar as limitações impostas pela tessitura, pela dimensão cultural criada pelo liberalismo burguês, se for capaz de gerar uma nova textura cultural. Ou seja, articular um novo bloco histórico de sustentação, uma nova hegemonia. Então presta atenção nessa palavra, hegemonia, cara. Hegemonia cultural, ou seja, poder cultural. Aquele discurso que vem poder cultural na mídia, nos espaços, nas escolas, nas universidades, ele molda o futuro. Se a gente começa a colocar na escola, desde pequenininho, que todo mundo deveria parar de tomar refrigerante. Se a gente coloca essa ideia, é fato que as próximas gerações começam a parar de tomar refrigerante. Um bom exemplo disso é a própria questão do cigarro, né? Cara, na época dos meus pais lá, quando eu era pequeno, todo mundo fumava cigarro, assim, sabe? Parece que os adultos, todo mundo fumava cigarro. Hoje em dia é muito difícil encontrar um fumante. Houve uma mudança não econômica, mas cultural. Então a cultura, quando ela é hegemônica, quando ela tem um poder hegemônico, ela consegue mudar todas as realidades. Aí vem o projeto de Antônio Gramsci, que é chamado muitas vezes aí de marxismo cultural, né? Aí, o projeto de Antônio Gramsci é esse. Nós devemos invadir as escolas, nós devemos invadir as universidades, para que esses lugares sejam o berço de uma nova cultura. Tudo bem que agora a gente não vai ter força, mas mais para frente as próximas gerações vão ser gerações que têm pensamentos marxistas. Essa ideia do Antônio Gramsci de uma nova, a única maneira de a gente realmente fazer uma nova revolução socialista é fazer uma revolução cultural, ela vai ser abraçada por George Lukács. O George Lukács, não sei se já ouviu falar dele, né? Não é o George Lucas, é o George Lukács. Ele é um filósofo, sociólogo, um pouco mais contemporâneo, aí, século XIX, século XX, e ele vai trazer a ideia, que eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguém já falou para você, chamada consciência de classe. Consciência de classe. O que é consciência de classe? Não é mais aquela consciência revolucionária, né? Aquela ideia de que a sociedade realmente vai mudar quando ela tiver uma revolução cultural armada. Não, é a ideia de que a verdadeira revolução ela só irá acontecer quando a população, o trabalhador tiver uma mudança cultural, tá? Para isso, se deve incluir uma atuação cultural capaz de romper as amarras da alienação para o trabalho e da própria transformação dos indivíduos em coisas, uma renovação constante. Essa atuação provocaria um amadurecimento da consciência de classe revolucionária. A consciência de classe revolucionária, essa seria a única maneira da gente realmente conseguir uma mudança social de fato, para a gente conseguir que aconteça uma nova revolução socialista. A consciência de classe, perceber a história da humanidade através da perspectiva opressor e oprimido, beleza? Essa é a parada. Você precisa perceber toda a história da humanidade a partir dessa perspectiva, opressor e oprimido, né? Não mais através da luta econômica, mas a luta de opressores e oprimidos. Isso
cai em vestibular? Cai, tá? E cai bastante, né? O que tem em pauta aqui, isso cai em vestibular, é a ideia da mudança de perspectiva. Agora, não é mais a infraestrutura a base do iceberg, e sim a superestrutura. Se inverteu, aquela ideia marxista, né, aquela ideia marxiniana, aquela ideia de Karl Marx, de que a base do iceberg seria uma luta de classes que está organizada economicamente. Não, também existe isso, mas a base do iceberg, o que realmente muda o iceberg é a superestrutura, a ideologia. E aí os marxistas vão defender que sim, o marxismo pode ser ideológico, sim. A gente pode falar de uma ideologia que traz, sim, não uma questão material, sim uma questão ideológica, mas uma questão ideológica que traz uma consciência de classe. Então, antes da gente fazer isso aqui, é interessante deixar clara a ideia do marxismo cultural. Então, existe uma base para essa teoria que fala que, na verdade, por trás do pensamento social, por trás dos filmes, por trás das novelas, por trás de tudo que a gente consome, existe um marxismo cultural que ninguém percebe, mas está lá como escondido, mudando a consciência dos jovens, acabando com a ideia de família, acabando com tudo isso, para que aí sim a gente tenha um marxismo verdadeiro no futuro. Eu posso falar que isso é real? Não, cara, existe uma base ligada a isso, mas não. O marxismo cultural, como se pensa, como uma ideia obscura, escondida, e que se você não percebe que você é comunista é porque o marxismo cultural está agindo corretamente, porque você é comunista e nem percebe que é comunista, porque é isso que é o marxismo cultural, né? É uma doutrina que ninguém percebe e que vai manipulando as pessoas. Não, cara, isso não faz o menor sentido, tá? Tanto que eu estou aqui falando sobre o projeto do Antônio Gramsci, isso cai em vestibular, né, mais de uma vez. Então, assim, a ideia de uma mudança cultural é uma ideia russoniana, é a mesma ideia de Rousseau. Vamos lá fazer uma mudança econômica para conseguir mais igualdade social. Basicamente é isso, tá? Por isso que sim, houve uma invasão de pensamento marxista, principalmente na universidade, nas escolas. Isso não é um projeto organizado, é uma maneira de pensar. Assim como, sei lá, os liberais acreditam que a verdadeira mudança vai acontecer quando houver mais liberdade econômica e com isso vai acontecer mais prosperidade e tal. Hoje em dia, os marxistas acreditam que é através de uma mudança cultural, educacional, que vem pela luta de classes, pela consciência da luta de classes, né? Pela consciência de classe, de perceber seu lugar dentro da hierarquia social hoje, né? Se você percebe isso, se você ensina os pobres que eles estão sendo oprimidos, se você ensina a mais-valia, isso é suficiente, a gente não precisa pegar em armas. Basicamente é isso que o Antônio Gramsci está dizendo. Se você trazer a consciência para as pessoas, elas vão deixar de ser alienadas, elas vão começar a lutar por um mundo mais igual e mais justo. E isso sim poderia ser feito na própria democracia. Eu não preciso de uma ditadura, né? Eu não acredito. O Karl Marx acreditava que o Estado era sempre ruim. Já os marxistas vão dizer que não. O Estado, sabe, ele pode ser auxiliar do projeto de mais igualdade social, beleza? Então, na prática é isso, o marxismo cultural como se imagina, o Foro de São Paulo, né, como diz lá o Cavalo de Orvalho, né, o Foro de São Paulo e tudo é o marxismo. Você não sabe que é, como eu falo, né, você não sabe que é comunista justamente porque o comunismo ele é cultural, ele está entrando em tudo que é lugares. Isso não faz muito sentido, entendeu? É só uma maneira de pensar. Como existe outras aí, existe a maneira de pensar marxista, que hoje é voltada à educação e uma mudança ligada à consciência de classe, beleza? Então vamos lá para essa questão aqui do Unimontes, lá de Minas Gerais, né? É uma frase do Antônio Gramsci que diz assim, ó: a revolução dos bolcheviques é a revolução contra o capital do Marx. Olha o que ele está dizendo, o que aconteceu na União Soviética é justamente o contrário do que ensinou Marx, do que queria Marx, né? Então, diz aqui, ó, a interpretação correta da frase de Antônio Gramsci remota ao pensador marxista Antônio Gramsci, né? Qual que é a interpretação correta dessa frase? Letra A Revolução Russa, a frase está dizendo que a Revolução Russa não se inspirou em Marx, dando o caráter autoritário da mesma, embora tenha entrado para a história com rótulo socialista. B. A Revolução Russa, da forma como ocorreu, é contrária à finalidade marxista.
de revolução elaborada no século XIX. Tá? C. Os líderes bolcheviques, assim como partes da esquerda em outros países, desconhecem o pensamento marxista, embora fizessem a revolução em seu nome. Então, na verdade, é porque eles nunca leram Marx, não conhecem Marx. D. O resultado da revolução bolchevique, com a ditadura e o desagregação do bloco socialista, o fim da União Soviética, confirmam o seu caráter não marxismo burguês. Deu errado, então não é marxismo, né? É isso? Então vamos lá. A letra A está errada por quê? Não é essa aqui a letra A, porque a Revolução Russa não se inspirou em Marx? Claro que se inspirou. A letra D também, obviamente, errada, né? Ah, não deu certo, portanto não é socialismo. Não, cara, não é bem assim. Era uma tentativa socialista, era uma tentativa marxista, mas deu errado. Por quê? Vamos para essas duas questões aqui, ó. A C diz, os líderes socialistas, bolcheviques, assim como partes das esquerdas da América Latina, do resto do mundo, desconhecem o pensamento marxista, nunca leram. Não é isso, cara, né? E Stalin, Lenin escreveu livros fantásticos sobre marxismo, ele escreveu textos sobre as obras de Marx, ele entendia Karl Marx, não é isso. A resposta certa é a Revolução Russa, da forma como ocorreu, contraria a finalidade marxista de revolução elaborada no século XIX. Ou seja, a Revolução Russa, o que ele está querendo dizer com a frase é que a Revolução Soviética, ela acabou dando o contrário do que Marx queria, que é o que eu falei na interpretação. É isso que ele está dizendo. A Revolução Russa, apesar de ser marxista, apesar de usar as técnicas de Marx, ela acabou dando um resultado contrário ao que o Marx queria. Portanto, o erro foi um erro do próprio Marx. O Marx errou na estratégia. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula de questões atuais, como eu falei, a gente escuta muito falar de marxismo cultural. Você é comunista, né? Porque você pensa em educação, então você é comunista. Porque você acredita num mundo mais igual, você é comunista. Não, para ser comunista se precisa bem mais que isso. Você precisa entender Karl Marx, entender toda a prerrogativa, ter como finalidade uma igualdade grande ou total, né? Ou ter pelo menos como finalidade uma igualdade geral. E não é isso que a maior parte das pessoas querem. Não é porque uma pessoa está falando em questões sociais, não é porque ela está falando que o Estado deveria fornecer melhor isso ou melhor aquilo, que ela é comunista, ou sei lá, porque ela é a favor de liberdades morais, ela é socialista, comunista, porque ela quer acabar com a família e tal. Isso, na verdade, é uma leitura conspiratória e muito pobre. É muito mais complexo que isso, a parada, beleza? E não há essa... Eu quero deixar claro isso, né? Não há essa hegemonia de pensamento marxista, nem mesmo na faculdade. A faculdade de Sociologia, a faculdade de História, são universidades que têm um caráter bem marxista. Mas, como eu já falei para vocês, a filosofia, por exemplo, não. Filosofia tem um monte de professores que são padres, são cristãos, conservadores. Na filosofia, essa hegemonia não é real, né? Quem sabe, como eu falei, na sociologia, na história, mas mesmo assim há pensamentos divergentes, sim, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma semana abençoada para vocês, uma ótima semana e até semana que vem.